Montenegro respira histórias e aqui elas ganham voz. Está começando Conexões com Barcelos, o podcast que une pessoas, ideias e trajetórias que transformam a nossa região. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Conexões com Barcelos. Hoje a nossa conversa é com uma montenegrina que transforma palavras em mundos mágicos. Cíntia Freitas, escritora infantil que vem encantando leitores com suas histórias cheias de afeto, imaginação e identidade. Vamos falar sobre literatura, infância, educação e poder das narrativas na formação das pessoas. Cíntia, que alegria te receber. Conta para nós como começou a tua trajetória na escrita e o que te levou a escolher o universo infantil como inspiração. Bom, então, primeiro quero agradecer por estar participando aqui hoje, então, fiquei muito feliz com o convite, né? E, então, eu sempre transitei no meio das artes, né? Eu, desde criança, estudei na Fundarte, comecei a estudar lá com 7 anos, então, eu sempre digo isso porque é importante porque eu venho de uma família que não tem outros artistas, então o que me levou para esse caminho da arte foi estudar em uma escola de artes, né? E daí passei por balé, por tocar na orquestra e participar do coral, e foram lá 7 anos dentro da Fundarte e nos intervalos das aulas sempre indo na nossa biblioteca pública infantil. Sim. Né? Então era um lugar que eu passava muito, né? Então era Fundarte, biblioteca, assim, o contraturno escolar, né? E depois então adulta, comecei a trabalhar com artesanato inicialmente. Do artesanato, num curso de papel machê, a gente tinha que desenhar o personagem para saber como ia estruturar. E foi daí que eu retomei então o desenho. Eu tinha parado de desenhar quando criança, lá quando tu vai chegando na pré-adolescência, que daí tu fica naquilo que acha que desenhar é só, né, a coisa mais realista, então tu para ali, porque... E daí então, na idade adulta, então, comecei a desenhar e fazer as ilustrações, e daí fui para o livro infantil. Então comecei enquanto ilustradora, né? A pergunta era sobre escritora, mas a ilustradora nasceu antes. Sim. Então eu comecei com o trabalho de ilustrações, que migrou para a ilustração de livros infantis, inicialmente para outros autores, né? Para autores independentes, para editoras. E agora, eu acho que eu pensar que ano ali por 2017 para cá, que começaram então a surgir os livros enquanto escritora, né? Eu sempre digo que eu sou muito mais ilustradora do que escritora, porque apesar de já ter escrito livros, né, me sinto muito mais dentro do universo do desenho. E essa questão da ilustração, tu sempre gostou do desenho, assim? Aquilo era um dom natural, assim? Como é que tu pode descrever isso? Então, quando eu me reencontrei então com desenho, então fazendo esses esboços inicialmente no curso de papel machê, eu me encantei com isso. O papel machê eu fiz pouquíssimas peças, mas não parei mais de desenhar. E daí então fui me especializando, estudei design gráfico, daí fui indo para esse lado, né, do digital também, né, e daí acabei me encantando com a literatura infantil. Daí então eu estou sempre estudando, sempre fazendo cursos, daí fiz vários cursos voltados a criação de personagens, criação de cenário, né, fui então indo para esse lado da e esses cursos tu tem feito em Montenegro ou tem feito fora? Como é que... Online, essa é grande parte online, alguns eu fiz presencial em Porto Alegre, né, normalmente fora da cidade. Mas e tu tem outras pessoas que trabalham dentro dessa área aqui em Montenegro? Ou tu está iniciando uma área nova para os escritores e ilustradores, vamos dizer assim? Não, então, né, tem vários, né, artistas que trabalham, tipo, um muito conhecido que é um amigo querido, que é o Versa, né, que trabalha com ilustração também há muitos anos, já ilustrou vários livros de montenegrinos, e aos poucos tem surgido outros ilustradores, e acredito que antes disso também tenham outros que eu não conheça, mas eu acredito que essa coisa da arte está sempre pulsando por aqui, né? Mas é um dom, né? Essa parte da ilustração. Eu acho que é mais como é que eu vou dizer? É mais o gostar de algo, se interessar por isso e daí ir atrás de referência e estudar e fazer,
do que dom propriamente dito, porque dentro da ilustração, né, no meu caso, tem muita pesquisa, né? Então, tô sempre estudando, sempre pesquisando, daí que a gente diz, aumentando essa biblioteca interna também, para esse momento de criar, né? Porque o criar, né, o criar, ao menos, tipo, é uma coisa que, assim, tipo, que a ideia vem pronta na cabeça e é isso, não. A ideia vem, daí a gente anota um pouco, daí às vezes tu tá caminhando na rua e vem um pensamento, ou tu tá fazendo um passeio, tu enxerga alguma coisa e tu vai juntando esses pedaços da vida e vai acontecendo esse processo criativo, assim. Então, assim, o teu nascimento de artista, ele vem da Fundarte, Sim, parte. vem lá da infância, porque daí quando tu estuda na Fundarte, tu vive com todas as artes ali, né? Sim. Que nem, né, nas apresentações de final de ano, principalmente, que tem, né? Mas daí tu tá sempre ali dentro daquele movimento. Tipo, eu nunca fiz aula de artes na Fundarte, né, da parte de visuais, fiz todas as outras e acabei indo pro... Sabe que eu tive uma participação na Fundarte, eu fui do conselho bastante tempo lá, eu gostava muito do trabalho da Ana Terezinha, da Isabel, né? Então, e são grandes artistas, né, que nós temos no Montenegro, né? E a gente tem o privilégio de ter uma escola como a Fundarte, porque é uma riqueza cultural, assim, que, nossa, né, tem um privilégio de ter esse espaço há tanto tempo na nossa cidade. E eu era uma aluna bolsista, então eu pude estudar na Fundarte porque eu tinha bolsa, né, porque minha família não teria condições. E a importância desses projetos, que a Fundarte hoje em dia tem que a Fundarte vai até algumas escolas, tem outros projetos, então, nossa, isso é maravilhoso. Né? Maravilhoso. E ali começa como centro cultural, né? Quando nós, nessa gestão que eu estava te contando do Ivan, lá em 1979, com o Projeto Cura, um dos objetivos foi a criação do centro cultural, nascido com a Dona Terezinha e tal, e um trabalho nosso. Eu ajudei, participei de alguns momentos ali como engenheiro e depois estive no conselho. Eu me orgulho muito de ter participado da Fundarte. A escolha do público infantil, assim, o que te trouxe, foi que já tinha comentado antes? Acho que por afinidade mesmo, no sentido que... Da biblioteca? Eu acho que dessa infância que ainda pulsa em mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do estilo da ilustração infantil, eu gosto muito de desenho animado, adoro filme de animação, então é um universo que sempre me encantou mesmo depois de adulta, né? Então, tipo, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um de 6 e um de 26. E até hoje eu acompanho olhando desenho animado junto, então eu tô sempre por dentro das novidades, assim, e é realmente uma coisa que me encanta. Muito criativo, né? Então são 2 pontos, assim, a literatura infantil e a animação são 2 coisas que me encantam demais, assim. Certo. Cíntia, uma coisa, assim, vamos falar da literatura como ferramenta de transformação. A literatura infantil, ela tem um papel profundo na formação das crianças, né? E como você enxerga esse poder das histórias? Eu sei que tu tem criado séries, uma pessoa de personagens aí. Como tu vê isso na tua participação das crianças? Bom, esse incentivo à leitura, né, o livro ilustrado, então nesse universo infantil ele tem um papel fundamental, né? Porque inicia desde antes dessa criança saber ler, né? É esse contato com as letras, com as imagens, né? Tem muitos livros, imagem, né? Que são aqueles livros sem escrita, mas que é ótimo também para a criança que não sabe ler, porque ela se sente inclusa, porque tu, né, vai olhando as imagens e ela mesma vai podendo contar a história, ou até os que têm o texto também, isso de poder olhar a imagem, de ter esse contato com o livro mesmo quando não lê ainda é muito importante, né? E depois com o processo de alfabetização, né? Esse contato com essa leitura inicial, amplia o vocabulário, auxilia na criatividade, né? Então também a importância da gente usar bons livros ilustrados infantis com as nossas crianças, né? Certo. A importância dessa literatura de qualidade, né? Então, e ajuda na formação desse ser humano, porque vai trabalhar a empatia, enfim, né? É um universo essencial, né? Os pitocos. E das próprias descobertas, né, das crianças, né? Quer dizer, das várias etapas, Sim. Né? E a representação, a representatividade
da escuta também para as crianças, como é que é essa troca de informação entre eles, como é que tu enxerga isso aí? Bom, então eu faço um trabalho com algumas escolas aqui da cidade que às vezes me chamam, principalmente as escolas públicas, né, de ir lá ler um livro ou falar um pouco de mim, do meu trabalho, né, e conversar, apresentar. E é muito legal, assim, essa troca com as crianças, assim, tu vê que eles prestam atenção, eles têm interesse, eles, né, normalmente os maiorzinhos te fazem perguntas mais elaboradas e é muito legal, então, ver essa curiosidade deles em relação a essa pessoa que desenha e escreve esse livro, porque isso também é uma forma de incentivar eles enquanto leitores e também o pensar nessa possibilidade dessa profissão também. Sim, né? sim. Porque, por exemplo, eu quando era criança, claro, já sou velha, já tenho 45 anos, mas eu quando era criança, a gente não ouvia falar do ilustrador. Né? Não. Era, né, a história e nem pensava sobre isso, né? E hoje em dia já existe um trabalho nas escolas, e eu acho muito legal que as escolas do município, que as professoras levam os livros dos escritores aqui da cidade para trabalhar dentro das escolas. Eu vi, isso foi uma das propostas, como é que era a pré-feira, que a Leila me falou, né? Sim, então, esse ano teve, pelo que já tinha acontecido em outros momentos, quando eu não trabalhava ainda, né, no meio da literatura, né, que já tinha acontecido isso, e esse ano, então, aconteceu de novo, que é essa pré-feira, que foram 8 escritores que foram até algumas escolas, né, então, antes da feira, para apresentar seu trabalho, para fazer esse convite já para a escola ir até a feira. Então foi muito legal, foi uma oficina, algo muito importante também, que foi uma oficina remunerada, porque isso é algo importante também. Muitas pessoas têm a escrita, ou, né, a sua arte, enfim, a sua ilustração, enquanto renda extra, né? Ou alguns já estão aposentados, estão se dedicando para o seu sonho, e isso é lindo, é ótimo, enriquece, mas muitas pessoas, assim como eu, tipo, isso é o meu trabalho principal. Então, às vezes, a gente tem vontade de ir em todas as escolas que nos convidam, Claro. mas não dá pra gente fazer trabalho voluntário sempre, infelizmente, né? Então, da importância de se ter esse trabalho, de ter esse olhar pro artista, de ter esse cachê, para que esse artista possa estar fazendo isso num espaço que é tão importante, principalmente nas escolas dos bairros mais afastados, né, que tem crianças em vulnerabilidade socioeconômica, que a gente já sabe que, né, enfim, é uma outra situação em todos os sentidos, né? Então, muito importante. Porque eu achei muito interessante quando a Leila me falou isso, contando, porque além do escritor visitar as crianças lá, eles estudam aquilo e eles interagem, eles preparam perguntas, né, para o escritor e interagem sobre os personagens, sobre os cenários, que nem tu falou. Então eu achei fantástico essa ideia, né? É uma coisa, não sei se já era uma atividade aqui da feira, mas achei muito interessante, né? Muito legal, e espero que siga acontecendo nos próximos anos e que possa abranger mais escolas, porque é muito legal. A gente vê que as crianças realmente gostam, pelo menos as vezes que eu fiz, assim, tipo, é muito gostosa essa interação, sabe? Cíntia, uma parte assim de imaginação e criação, tá, literária. Cada livro teu parece abrir uma janela para um novo mundo. Como nasce uma história na tua cabeça? Onde assim, tu disse que vai juntando os fatos aí, mas eu gostaria que tu me contasse talvez uma história de algum livro, alguma coisa assim. Então, o primeiro livro que eu escrevi foi o Nave Mãe, que ele nasceu junto com a gestação do meu segundo filho, do Caetano. Durante a gestação eu estava ali com algumas perguntas, aquelas perguntinhas bobas, digamos, que eu pensava, por que o nenê tem tanto soluço? Às vezes eu ia lá pro Google e procurava. Mas, né, será que escuta a voz da gente, os barulhos de fora? Perguntinhas assim. E daí eu digo, gente, essas perguntinhas outras mães, outras famílias também devem se fazer. Eu digo, por que não isso virar um livro? Até então eu não tinha me visto enquanto escritora, né? Sim. Daí eu comecei a anotar, comecei a pesquisar e fui anotando ali, deixando guardado enquanto ideia. E daí foi muito interessante que no momento lá perto do final da gestação, tava lá com aquele barrigão, perdi o sono de madrugada, dormindo sentada, já escorada, e daí veio a ideia assim para a história do livro. Sim. Eu disse, vou pegar o computador, daí peguei o note
E, gente, foi muito interessante, porque eu fiquei de umas 5h30 até umas 8h30 da manhã escrevendo, aquilo veio como um download. E eu achei muito mágico isso, porque eu já tinha escutado outras pessoas falarem assim, porque daí, né, porque daí veio, eu escrevi, parecia algo tão mágico. Daí eu digo, gente, não é que acontece isso mesmo. Foi muito, muito interessante. Claro, tinha toda a pesquisa, eu já vinha pensando sobre esse assunto há algum tempo, mas daí, tipo, o livro nasceu naquele momento ali. É a inspiração ali. E daí depois, então, claro, fui, né, lapidando, mas a ideia veio de uma vez só, assim, como uma enxurrada, e eu fui anotando. E qual foi o tempo que tu levaste entre a tua ideia inicial e a edição do livro? Nossa, foi mais de ano, acho que foi talvez uns 2 anos, até porque daí como o Caetano nasceu, foi um período ali que daí não tinha como fazer muita coisa além de cuidar de um bebê, né? Era um bebê mamando de 2 em 2 horas, então era mamar a fralda e dormir o tempo todo, né? Então eu acho que foram mais ou menos uns 2 anos e pouco até conseguir concretizar, então, o Nave Mãe. E quantas páginas são Nave Mãe, assim? Acho que são umas 36. Eu sou péssima de memória, acho que são umas 36 páginas. E ele ficou muito fofinho, assim, então, porque daí é o bebê que conta a história. O bebê ele é o narrador, então ele conta essa viagem nessa nave, né? Até no momento quando eu iniciei o trabalho do Nave Mãe, eu estava ilustrando um livro do Laser, e daí o Laser, até que a gente conversando, ele disse, mas é a Nave Mãe. Eu disse, Laser, eu digo, tu trouxe o título do livro. O título do livro veio do Laser, Nave Mãe. E daí o bebê narra essa história, e daí junto com isso no rodapé tem a explicação, então, para o adulto de algumas coisas. Então é um livro que serve para os pequenos, que tu pode contar de forma lúdica, ou se são os maiorzinhos, tu já pode ir explicando um pouco mais. E ele é só com a ilustração ou tem? Ilustração e texto. E daí ele teve a revisão de uma ginecologista, né, obstetra, assim, então teve esse cuidado, esse olhar, eu digo, gente, para não passar informação errada ali. Claro. Mas ficou muito fofinho, sou suspeita para falar, mas ele ficou muito fofo. E assim, é marcante, né, quando tu cria os personagens, eles passam a fazer parte da tua vida. É um filho, foi uma gestação literalmente, né, junto ali nasceu o livro. Que bacana. E alguma curiosidade assim sobre esses bastidores, que nem tu já estava dizendo da tua gravidez, outros fatos, algumas outras situações, assim, para os outros livros, vamos dizer, que tu tivesse? Então, os últimos livros, né, que eu fiz então, de projetos pessoais, todos têm vindo muito das questões do Caetano, né, porque como eu estou, né, acompanhando esse crescimento, que agora ele está com 6 anos, eu vou vendo e as ideias vão surgindo. Veio depois a amiga privada, que ajudou ele no desfraude, que a gente criou a história juntos. Não tinha jeito de desfraudar o número 2 de forma alguma, já estava com 3 anos e tanto e não conseguia. Daí eu digo, bom, gente, vou ter que levar na psicóloga, pedir ajuda, né? Daí pesquisando lá, né, o doutor Google, crente lá procurando o Google, disse, criar uma história junto com a criança, às vezes ajuda, daí eu fiz isso, ele adora inventar história. Daí a gente inventou juntos, então, essa história, que daí é a família de Cocô, que cai na fraldinha, e que, sabe, daí tem toda a historinha, assim, e daí foi a maneira, daí eu disse assim, ele foi o projeto piloto, né, porque daí funcionou pro desfraude dele, e daí posso fazer o livro agora que já está aprovado. Deu umas 2 semanas, ele desfraudou, e daí a preocupação dele era de para onde ia. Sim. Então ele criou, era a família, então esse Cocô ele ia com sua família embora, e daí ele chegava num lugar onde moravam todos os cocôzinhos. E daí é muito interessante, porque a criança tem, depois conversando com uma amiga psicóloga, a criança tem essa questão de que é algo seu, né, essa parte das fezes, enfim. E daí então para conseguir então deixar que ela fosse embora no vaso sanitário, não ficasse ali na fraldinha, ele precisava então disso da família, de ter uma história a mais. Daí então ficou muito fofinho, né? É um assunto muito para o livro do Cocô, né? Mas foi bem legal. Assim. E hoje, assim, quantos livros tu já tem publicados, encaminhados? Então, que eu sou autora, acho que são 5. Teve o primeiro, que foi o Dicionário Ilustrado dos Sentimentos Escondidos, que eu fiz em parceria com um amigo meu que é roteirista, o Felipe Long. Daí eu ilustrei os sentimentos e ele escreveu, então a gente juntou, né, a arte dos dois, então eu, né, sou coautora. Depois veio o Nave Mãe, a amiga privada,
o Alfabeto Saboroso, tem um que eu fiz em parceria com a CI e o Ecopila, que é o Será que é Lixo, que foi um projeto muito legal, que eu trabalhei nas escolas, que trabalhei nas escolas no ano passado, assim, fiquei muito feliz com essa parceria de trabalho, e ficou muito fofo, também foi bem legal, assim. E daí agora eu tô fazendo um projeto que eu fui contemplada com a Aldir Blanc, do município, o ciclo 1, então eu acredito que mês que vem eu comece a executar, então, que é o projeto É de Menino? É de Menina? Que é então um livro onde 300 cópias vão ser doadas para escolas aqui da cidade, vai ter contação de história nas escolas, vai ter videobook, vou doar livros também para a biblioteca pública e para infantil, né, e para Fundarte. Sim, porque é muito bom, a gente tem que aproveitar os editais, porque também é a forma da gente conseguir botar os projetos pessoais, sim, né, para acontecerem. Isso de poder doar livros nas escolas públicas, para mim é algo muito importante. Muito importante, tu poder fazer com que essas crianças tenham esse livro, elas possam levar para casa, que seja delas, isso é bem legal. Outro dia, justamente falando com a Leila, que é da diretora de cultura, né? Uma pessoa muito bacana, sim, que já esteve aqui conosco aqui. E ela estava me falando justo dos projetos, né, que a prefeitura tem feito junto, né, com uma série da cultura de esportes também, né, muito importante essa questão, sim, né. Essa gestão tem feito um trabalho na cultura bem legal, assim, tipo, a cultura ficou meio morta, assim, por um bom tempo, assim, na cidade de Itabira, era tudo muito difícil, todo mundo, tipo assim, os editais não chegavam, sabe? Com as últimas gestões, assim, nessa questão da cultura foi meio danado, assim, e daí agora, nessas últimas 2 gestões, assim, tem, né, claro, tem muito, sempre vai ter muito para melhorar, sempre vai ter, mas tá bem legal, assim, tipo, as coisas estão acontecendo, porque às vezes a gente luta ali, né, e nada acontece, então isso, né, nos estimula a querer. Justamente, dentro dessa área, mudar assim, um pouquinho o foco, assim, na tua visão, o que faz de Montenegro um lugar fértil para a cultura e a literatura? Bom, como, né, eu moro aqui em Montenegro a vida toda, né, eu gosto muito da nossa cidade. Eu acho que a gente tem muitos artistas de muita qualidade aqui na cidade. Eu acho que também o período que a UERGS esteve aqui também, ela nos movimentou muito a arte, né? É uma pena que, né, infelizmente, a UERGS não está mais aqui na cidade, foi uma perda muito grande, né? Mas esse movimento das artes, ele pulsa muito na cidade, sabe? E é muito bom ver as coisas acontecendo, assim. E ainda mais quando tem um acompanhamento de prefeitura, tem investimento, sim, sim, muito importante, né? A Aldir Blanc é uma lei muito legal, né? Porque ela vai acontecer agora, não me lembro se é por 4 ou 5 anos consecutivos que ela está garantida. Então é uma forma e daí, claro, ela é federal, mas se o município não se interessa, o artista perde, né? Então o município tem que passar, enfim, todas as documentações, as coisas burocráticas lá, né, dentro dos prazos. E é muito importante isso pra gente enquanto artista, porque daí tu já pode estar pensando nos próximos projetos que tu vai apresentar, então ter essa possibilidade, claro, né, tem que ser aprovado, tem que ficar dentro da nota, tudo certinho, mas é uma possibilidade, né? Então, eu escrevi um livro sobre 50 anos de engenharia que eu completei esse ano, né? E eu fiz aqui um lançamento que eu fiz no salão ali no teatro, no saguão do teatro Cardona ali, né? E daí eu estava conversando com o pessoal também da Fundarte, e nós estávamos falando sobre aquela sala da Aloide que tem na Fundarte, e é uma sala muito bonita lá, e eles estavam me dizendo ali que é muito procurado, né? Eles têm um roteiro uma escala de exposições ali muito concorrido, né? Sim. Então me chamou muito a atenção essa questão dos artistas, né? De procurarem, e a importância de ter um espaço, e que a gente vê que Montenegro está disponibilizando, né? E uma questão das iniciativas culturais, assim, nós já falamos um pouquinho da prefeitura,
mas o que tu acha que poderia ser melhorado nessa questão desse incentivo às crianças, aos jovens, vamos falar assim, né? Porque nem tu disse há pouco que teus filhos vão acompanhando, né? O que poderia ser aplicado, o que acontece nas redes e na vida hoje aqui? Que nem eu disse, tipo, né, as escolas trabalham muito com essa produção dos artistas locais, dos escritores, ilustradores, enfim. Eu acredito assim que digamos, que a gente precisaria até de um incentivo até financeiro maior, de outros projetos também, que levassem esses artistas de forma remunerada para suas oficinas para dentro das escolas, que tivesse essa possibilidade maior de mais doação de livros, porque a gente tem muitas escolas em zonas vulneráveis, assim, e já aconteceu de crianças que eu participei e doei livro, que foi o primeiro livro que aquela criança teve, sabe? Isso deve ter acontecido com outros autores também. Então, quando, né, tipo assim, a gente sabe que as telas hoje em dia estão em todas as casas, né? Praticamente. Não sei se é problema ou o que é. É que na verdade assim, tipo assim, a tela em si ela não é um problema, na verdade é uma ferramenta muito boa. O problema é a forma como a gente usa, né? Então, eu acho que assim, a concorrência, digamos assim, do livro com a tela, né? Então, tem que ter um incentivo muito grande para que esse livro realmente se torne interessante, né? E isso, né, acho que parte muito da escola, claro que da família também, né? Mas como a gente está falando aqui em escola, eu acho que a escola tem esse papel também, então, de levar isso para essa criança de uma forma que traga esse encantamento, né? Uma experiência particular, assim, também a gente vê a imaginação das crianças muito grande, né? Então, eu não sei, teria que... eu fiz uma coisa com meus netos, assim, que com cada neto nós escrevemos um livro, que eu não sou autor, eu vou conduzindo a eles, né? E a gente vê o incentivo e o poder de imaginação das crianças é muito grande, né? Sim. Eu não sei como tu enxerga isso aí, que nem essa questão da tela que a gente discute tanto, se a gente pudesse ajustar essa imaginação das crianças com tela, né, dentro disso aí, que deve ter alguma coisa hoje já, né? Como Sim. é que tu vê isso? Então, por exemplo, falando então do meu pequeno, que tá, né, claro, lá em casa ele usa, né, telas, né, a gente deixa ele ele adora jogar joguinhos no telefone, então tem o seu tempo lá por dia, e daí a gente sempre tenta ir por um lado de coisas que sejam o mais construtivas possíveis, né? Existem vários aplicativos gratuitos, tipo, o Caetano tinha uma época que ele adorava um que daí montava bonequinho palito, sabe? Era bonequinho palito e tu podia animar esse bonequinho. Então, isso faz com que a criança tenha que ter um raciocínio lógico ali de como vai fazer esse movimento, mas era bem simples, assim, era bem para criança pequena. Então, também disso, né? Não dá para, tipo, não usar a tela, mas levar essa tela de tentar achar, né, uma forma de usar que seja melhor, digamos assim. Cíntia, passa rápido o nosso tempo, assim, a gente está entrando numa fase final do programa, e daí eu queria, assim, qual é uma mensagem que tu gostaria de deixar principalmente para os pais, os educadores e os futuros escritores, assim, alguma coisa que tu tenha vontade de dizer, de estender para a gente? Bom, o que eu poderia dizer, assim, tanto para pais quanto educadores, é assim, ó, leiam com as crianças, leiam para as crianças, leiam perto das crianças, porque a gente também é um espelho deles, então a gente lendo isso também traz essa curiosidade, e leiam tipo qualquer coisa entre aspas, sabe, mas pode ser o livro infantil, pode ser o gibi, pode ser a revista, sabe, encontrem algo que leve a atenção dessa criança, né, mas leiam, né, porque a gente precisa estar ali incentivando e sendo esse espelho para eles. E daí até trouxe no outro dia aqui uma frase que eu gosto muito do Paulo Freire, que ela fala sobre educação, e acho que a gente pode até colocar junto aqui, né, nessa parte da educação, até daria para trocar pela literatura, né, que fala que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo.
Então, a literatura é isso também. A literatura por si ela não vai mudar o mundo, mas, né, a pessoa então consumir então essa literatura de qualidade que te alimenta, né, vai fazer então com que essa pessoa transforme o nosso mundo, né? É verdade. Eu que nem nós estávamos conversando antes, tive a oportunidade de participar da Feira do Livro aqui de Montenegro e achei muito interessante e assim, ó, acho que era minha vizinha de mesa ali, que estava Meirose, né? A Cris. Cris Meirose. E ela estava acho que eram dois livros novos, a Toca da Onça, e achei maravilhosos os trabalhos dela. Também. Então, falando contigo, assim, eu queria deixar minha homenagem para todos os escritores de Montenegro, que eu achei fantástica a participação, me senti muito honrado de participar ali. E hoje, assim, trocando essas palavras contigo aqui, eu me sinto muito satisfeito com a troca do engenheiro que está começando a escrever e acho muito interessante, e o teu depoimento aqui, essa troca de coisa, foi muito, muito interessante para mim. Muito obrigado pela tua participação, pela tua boa vontade de vir aqui trocar uma ideia conosco. Eu que agradeço, muito obrigada.